Mais uma vez a igreja, feliz sábado. Bênção. É bom estar aqui com vocês nesse dia de púlpito jovem e ver que a igreja, que é uma igreja jovem, uma igreja animada, isso é muito bom. Então eu quero cumprimentar aqui, né, mais uma vez toda a igreja, por isso que eu dei um bom salve novamente, para ouvir vocês aí cumprimentarem com força e com alegria, né? Quero cumprimentar também aqui as nossas amadas visitas, né? Não sei quantos aí estão visitando. Tem alguma visita aqui hoje que não é dessa igreja? Ok. Então, sejam bem-vindas, viu? Que Deus abençoe muito vocês. É o Arte Trio. Que Deus abençoe vocês aí. Obrigado pelo louvor também. E quero cumprimentar os pais também, né? Hoje é Dia dos Pais. Hoje não, amanhã é Dia dos Pais. Hoje é a preparação para o Dia dos Pais. É o meu primeiro Dia dos Pais, sendo pai. Há 40 dias eu sou pai. E eu louvo a Deus por isso. Oportunidade, né, irmão, de esvaziar a conta bancária, né? Já não tinha muita coisa, né? Deus seja louvado por isso. E queria até tirar uma dúvida com a irmã. Achei muito legal. A gente vem em igreja diferente. Para vocês é tudo normal, mas para mim, eu que venho de outro lugar, de outra região, é diferente. Fogo descendo aqui, senhor. Para mim, né, eu que venho de outro lugar, a gente vê coisas diferentes. Eu achei muito legal. Eu queria falar para a irmã que contou a história, colocar as almofadas, né, para as crianças sentar. Achei muito legal. Parabéns. E reforçar aqui uma ideia que eu não sei se é toda a história das crianças, viu, irmã? Mas eu fiquei preocupado. Ainda bem que meu filho só fala angu, porque aqui foi revelação das crianças, né? E o pior, que no final os pais vieram até a frente para revelar de vez, né? Ainda bem que eu não deu para lembrar de nada. Imagina meu filho aqui revelando as histórias do pai em casa, né? Pastor Alain, não, para ele é pai, né? Então foram as revelações. É todo culto assim, não? É todo culto tem um momento de revelação? Tá bom. Tá, que bom bom saber porque as próximas vezes que a Letícia convidar, eu deixo meu filho com a mãe como foi hoje. Ele vai ficar sempre lá. Tá bom. Eu não posso dar mole não. Hoje tem rede social, né? Tudo é mais complicado. Mas que benção, né? Feliz Dia dos Pais. Queria dizer para você que é pai, abrir um parênteses aqui não tem a ver exatamente com o sermão de hoje, mas meu pai, eu sou filho criado com a minha avó e com meu pai. E meu pai é uma das maiores referências que eu tenho na minha vida. Né? Se eu estou falando para os irmãos aqui hoje, não estou na rua fazendo coisa errada, é porque meu pai, ele, mesmo passando horas fora de casa, ao chegar em casa, ele me educava, me acordava de madrugada para orar com ele. Então, eu mesmo assim não gostava muito, né? Criança não gosta de acordar no momento ali desconfortável, mas meu pai fez, ao longo dos anos, eu aprender que o desconfortável também é bom às vezes, né? É bom às vezes, e nesse caso era sim. Então eu louvo a Deus, parabéns, pai, você que segurou firme aí as pontas para educar teu filho, e teu filho está caminhando. E se teu filho hoje não está aqui, mas você o ensinou, o educou e ora por ele hoje, saiba que o momento certo chegará onde ele encontrará Deus novamente, tá bom? Então que Deus receba essa nossa prece aqui nessa manhã. Vamos abrir a Bíblia? João capítulo 8, convido você a abrir a sua Bíblia, João 8. Eu vou dar o versículo já já, porque antes disso nós vamos orar. João, do capítulo 8. Está aí? João 8. Convido você então a fechar seus olhos. Vamos pedir a orientação de Deus mais uma vez. Querido e amado Deus, louvamos o teu nome nesta manhã mais uma vez, Pai, porque esse é um dos momentos mais importantes no culto, onde nós estamos aqui para entregar algo para o Senhor. E para entregar, no ato da adoração, nós queremos entregar a nossa vida para que o Senhor construa uma nova no lugar. E isso não será possível sem que a tua palavra seja aberta. E é por isso que nesta manhã pedimos aqui a todos os irmãos, todos nós aqui reunidos nessa manhã, que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente. A história que nós estaremos lendo aqui, a narrativa, nós não temos autoridade sobre ela, até porque não estávamos lá. Não somos testemunhas, não estávamos lá quando aconteceu. Nós não podemos narrar essa história de forma perfeita, porque não fomos nós que vemos a história.
e até mesmo lá outras pessoas que estavam, quem sabe até mesmo anjos maus, poderiam falar melhor que nós desta história. Mas, Pai, acima de qualquer anjo mau, acima de qualquer pessoa nesta manhã aqui de sábado, nós cremos que alguém muito mais poderoso estava lá e viu a história. E esta mesma pessoa está aqui nesta manhã também para nos contar a mesma história. Estamos falando do Espírito Santo. E é por isso que pedimos Ele, para que Ele ilumine a nossa mente, para que Ele fale conosco nesta manhã, para que tudo que recebamos aqui, para que seja para de bom proveito para a nossa vida cristã, até a volta de Jesus, onde não haverá mais pecado. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos ler a partir do verso 2, a narrativa diz assim: De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, verso 4, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Verso 6, isto diziam eles, tentando-o, para o terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, verso 9, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo mais a ninguém, mas, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11 e último. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Essa é uma narrativa, uma das narrativas mais dramáticas, uma das mais interessantes e que traz lições fundamentais para a nossa vida. Hoje é um dia de púlpito jovem, e quando a gente fala de jovem, estamos falando de você, o jovem. E jovem não gosta de ser julgado. O jovem não gosta disso. Você sabia? Hoje eu trabalho num colégio adventista que tem ali de jovens cerca de 450, um colégio de 840 alunos, cerca de quase um pouco mais da metade jovens. E jovem não gosta de ser julgado. Porém, hoje, você e eu somos diferentes das demais criaturas que Deus fez. Nós, inclusive, somos superiores a várias das criaturas que Deus fez. Em que aspecto, pastor? No aspecto que os demais seres, eles não têm a capacidade de raciocinar, de refletir. E você e eu temos esta capacidade. Nós podemos refletir, raciocinar sobre coisas, sendo que uma árvore não consegue, um animal não consegue. Nesse aspecto, nós somos, sim, superiores. E é claro que quando nós lidamos com pessoas que têm a capacidade de raciocinar, de trazer juízos sobre alguém, nós precisamos entender uma diferença dentro e fora da igreja entre o juízo de valor e o juízo de realidade. O juízo de realidade é quando eu estou constatando um fato. O juízo de valor é quando eu estou colocando sobre alguém as minhas ideias e obrigando-as muitas vezes, por que não, a aceitá-las. Vou dar aqui um exemplo para que os irmãos entendam aonde a mensagem desta manhã irá chegar. Ao chegar aqui na igreja, fui muito bem recebido e aqui na frente estou, desde a escola sabatina aqui falando. E é claro que ao chegar aqui, houve aqui um juízo de realidade. Quem sabe os irmãos aqui olharam para a roupa que eu estou vestindo, para a gravata, para o terno, para o calçado, para a forma que eu estou falando, quem sabe para a maneira como eu estou me portando. Por quê? Porque todos nós temos a capacidade de analisar,
Isso é inerente ao ser humano. Mas a história de hoje, ela apresenta uma realidade no texto bíblico, uma realidade, mas ao mesmo tempo um juízo de valor que não é muito legal. Você conhece a história é de uma mulher que, pelos líderes religiosos da época, foi apanhada no pecado. E eles trouxeram até Jesus esta mulher, trazendo ao mesmo tempo um juízo de valor. A lei de Moisés mandou que esta mulher deveria ser apedrejada até a morte. E aqui, a narrativa, essa história, apresenta Jesus escrevendo no chão, como você bem leu comigo, e no final, Jesus dando uma resposta àqueles homens e também uma resposta àquela mulher. E quando esses homens trazem a mulher até Jesus, nós percebemos pelo menos duas condições para esta mulher. Primeira condição, fazendo agora uma análise de realidade. Esta mulher claramente está numa morte espiritual, de forma metafórica, porque ela foi pega no pecado. E é claro, qualquer um que é pego no pecado, por mais que não seja crente, ele sente algo negativo. Mas esta mulher que conhecia a realidade judaica, ela com certeza estava numa morte espiritual, estava em pecado. Segunda coisa, a morte física eminente. A morte física para aquela mulher seria uma realidade, afinal de contas, a lei de Moisés, de fato, fazia se cumprir o apedrejamento, a morte por apedrejamento. E os escribas e fariseus trazem esta mulher já condenada por eles, julgada por eles. Agora, não um juízo de realidade, de se ver algo e entender algo, mas um juízo de valor, onde eles acreditavam que aquela mulher deveria ser morta. É claro que a história não tem esse tom, e é por isso que nós vamos refletir nesta manhã sobre isso. Que tom que tem essa história? Vamos analisar pelo menos os 3 pontos básicos da história. O primeiro deles, a mulher é trazida até Jesus e os fariseus fazem uma pergunta a Jesus que deixaria Jesus, aquilo que nós dizemos no Rio, né, e popularmente, um beco sem saída. Eles perguntam a Jesus, ao trazer aquela mulher, a lei de Moisés manda-nos apedrejar esta mulher até a morte. Você, o que você diz? E esse beco sem saída se dá por causa da cultura e das ideias da época. Por quê? Existia uma resposta, 2 opções. Na nossa mente lógica, sim, apedreja, ou não, não apedreja. Só que quais são as implicações de Jesus falar ou sim ou não? Ambas as respostas colocariam em xeque o ministério de Jesus. Por quê? Porque se Jesus fala, devemos respeitar, sim, a lei de Moisés, devemos apedrejar essa mulher até a morte, porque ela estava em pecado e a lei manda apedrejar, apesar de não ser um costume tão comum naquela época, era um costume mais antigo, mas ainda existia o apedrejamento. E Jesus falava, não, vamos apedrejá-la. Sim. Os fariseus iriam denunciar Jesus para as autoridades romanas, porque ninguém poderia ser condenado à morte naquela época sem os romanos autorizarem. Então esse é o ponto importante. Segundo ponto, se Jesus fala que não, você não vai apedrejar, eu morri por essa mulher, eu amo essa mulher e eu vim aqui para dar a vida só por ela, se somente ela havia cometido pecado. Jesus então seria denunciado no Sinédrio, porque como assim Jesus ser chamado maior do que Moisés? Era um profeta muito importante para o judaísmo. E agora, o que fazer? Que resposta você daria naquela ocasião? É claro que é muito fácil ver aqui a resposta de Jesus e saber que Jesus ele é Deus, é plenamente Deus. Mas muitas vezes, e agora uma primeira lição para mim e para você, nós imaginamos que Jesus Cristo fica sem resposta para as coisas. Nós pensamos muitas vezes, quando queremos algo, que Deus não está atuando na sua igreja, na nossa vida, no nosso pessoal.
E aquele momento que amaldiçoamos a Deus. Senhor, eu orei por você anos e anos, décadas e décadas. E onde você estava? Onde o Senhor estava? Culpamos a Deus por atrocidades que os seres humanos fazem aqui nesta terra, achando que Deus não tem solução para os problemas deste mundo. Esse mundo está com os dias contados e não há uma pergunta que Deus não tenha resposta. Que tolice pensar que Deus fica sem saída. Sabe um ponto importante na história? E tome nota desse ponto importante, porque, quem sabe, é uma ênfase fundamental para entender a mente dos fariseus naquela época. Que o texto ele apresenta aqui no verso 3, você pode acompanhar aí comigo de novo, diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida. Então ela foi surpreendida em seu pecado. Aqui um ponto importante do texto. Esta mulher, ela foi surpreendida praticamente no ato de sua vergonha. E agora a pergunta que você e eu devemos fazer para o texto é: se na lei de Moisés o homem e a mulher deveriam ser apedrejados, aonde está o homem da história? Porque ninguém adultera sozinho, não é verdade? Isso é claro no texto, revela a intenção suja, o julgamento sujo daqueles acusadores. Eles não estavam preocupados com a saúde, a integridade daquela mulher. Eles estavam preocupados em acusar Jesus e acusar o seu ministério. Observe aqui o que foi dito. Aqueles homens que eram responsáveis pela saúde espiritual daquele povo, eles não estavam preocupados com a saúde espiritual daquela mulher. É aquilo que nós chamamos hoje dos fariseus da atualidade. Pessoas que estão dispostas a apontar o erro, a acusar pessoas, a apontar o pecado, e não se preocupam com a saúde espiritual do pecador. E é claro, você leu o Espírito de Profecia, eu li também, nós lemos a palavra de Deus, e nós dizemos assim: mas pastor, eu preciso sim chamar o pecado pelo nome. Eu não posso ver alguém pecar e não chamar o pecado pelo nome. E eu entendo você. Eu sou pastor. A maior responsabilidade é do ministro do Evangelho, mas também repousa sobre toda a igreja chamar o pecado pelo nome. Mas aqui nesta manhã, refletindo com os irmãos, eu quero perguntar a você: mas o que será que é chamar o pecado pelo nome? O que é chamar o pecado pelo nome? Chamar o pecado pelo nome, será que é expor o pecado de alguém? A palavra de Deus não apresenta essa realidade. Chamar o pecado pelo nome é condenar alguém à morte. Isso é chamar o pecado pelo nome? A palavra cisco e trave, quando Jesus diz assim: se você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, você primeiro antes precisa tirar a trave que está no seu olho, ela tem a mesma raiz semântica grega. Ou seja, a pessoa que quer tirar o cisco do olho do outro, precisa primeiro entender: será que eu estou vivendo este mesmo pecado? Esta trave que está no meu olho, eu preciso tirar também de mim? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e o mais importante de todos: eu posso chamar o pecado pelo nome? Eu devo chamar o pecado pelo nome. Mas antes de chamar o pecado pelo nome, eu preciso entender duas dimensões do texto. A primeira delas: solte as pedras. Solte as pedras. Para eu ajudar alguém no seu pecado, eu preciso soltar as pedras. Não é com juízo de morte que eu resgato alguém, mas é com o sangue de Cristo Jesus que resgata esta pessoa. E o segundo passo: tirar a trave. Tirar a trave. Antes de apontar o erro de alguém, eu preciso antes analisar a mim mesmo, pedir misericórdia a Deus pelos meus pecados e tirar a trave antes de querer retirar o cisco do olho de alguém. Soltar as pedras. Aqueles fariseus não sabiam disso, ou pelo menos não queriam
aplicar isso. E aquela mulher, se dependesse deles, hoje não haveria a história que nós temos hoje. Outro ponto do texto, eu diria que seriam 3, é do verso 6 ao verso 8. Você pode dividir essa história em 3 blocos. O primeiro bloco, o bloco onde os fariseus trazem a mulher na presença de Jesus. O segundo bloco do texto é Jesus aqui escrevendo na areia, na terra. E o terceiro bloco é a resposta de Jesus à mulher. 3 blocos para entender aqui a história. E o verso 6 ao verso 8, queria você acompanhar a leitura aí, a leitura repetitiva para poder fixar melhor. Diz assim, verso 6, isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Verso 7, como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus Cristo, Deus, ele não tem muitos momentos na Bíblia onde ele escreve algo. Na verdade, nem tampouco colocando a mão na terra. Claro que nós lembramos um importante relato onde Deus coloca a mão no pó para criar o homem. Esse é um relato fantástico. Mas fato é que em 4 ocasiões na Bíblia apresenta o dedo de Deus escrevendo algo na história da humanidade. E o primeiro relato se encontra nos 10 mandamentos, Êxodo 20. E quando diz lá que foram entregues a Moisés as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Segunda ocasião, a parede de Belsazar, no juízo, onde Deus escreve com o seu dedo invisível, praticamente sua mão invisível na parede. E o terceiro aqui, na narrativa de João 8, apresenta também Jesus escrevendo ali, que é Jesus plenamente Deus, e homem escrevendo com o dedo alguma coisa. E o último, falei que eram 4, em Hebreus, o Espírito Santo escreverá ali com a sua mão, com o seu dedo, a lei no coração do ser humano. Então essas 4 ocasiões, essa última um pouco mais simbólica, e as 3 primeiras literais, apresentam Deus escrevendo na história, algo. E aqui, por que Jesus escreve no chão? Para inocentar a pecadora. Por isso que Jesus se inclinou a escrever. Mas como assim? Como Jesus escrevendo no chão inocentou alguém? Infelizmente, ou não sei, talvez felizmente, poderíamos assim dizer, a Bíblia não descreve o que Jesus escreveu no chão. E você é curioso? Eu sou curioso. Sou curioso, muito curioso. A gente quer saber, o que aconteceu nos mínimos detalhes. Mas a Bíblia, ela não apresenta isso. O Espírito de Profecia apresenta, e a tradição também, com Joséfo e muitos outros estudiosos, dizem o que Jesus escreveu. Vou usar aqui o Espírito de Profecia, Desejado de Todas as Nações, página 324, diz assim: ao seguirem, porém, com a vista o olhar de Jesus, fixaram a vista na areia aos seus pés. E transmutou-se-lhes o semblante, caiu o semblante, mudou o semblante. Ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de sua vida. Então, aqui, Ellen White menciona que Jesus escreveu na areia os pecados daqueles acusadores, os pecados. E quando a gente lê o texto, naturalmente nós colocamos sobre o texto as nossas impressões, a nossa convivência e os nossos traumas. Nós colocamos isso sobre a palavra de Deus. Mas aqui um cuidado que você e eu precisamos ter, e eu procuro ter o máximo esse cuidado, apesar de ser muito difícil. Como você pode tirar você de você mesmo para ler um texto da Bíblia? É muito difícil, Mas quando nós vemos Jesus escrevendo o pecado das pessoas na areia, nós primeiro ficamos felizes por não ser o nosso. Imagina só, Jesus escreveu o meu pecado para uma galera que está ali ouvindo um sermão ver. Já imaginou? Escrever numa parede os nossos piores pecados? Nós pensamos geralmente com um olhar de juízo. Mas 2 coisas importantes que o texto traz para nós. Primeira delas,
Jesus escreve os pecados dos acusadores na areia. E a areia é mais fácil apagar que a pedra. Então, quando Jesus escreve o pecado daquelas pessoas ali, Jesus não quer perpetuar o pecado de ninguém. Jesus escreve o pecado na areia, onde facilmente pode ser apagado. Segunda coisa, nós muitas vezes pensamos que Jesus escreve ali e faz, um checklist expondo as pessoas, Ó, você, fariseu tal, fariseu 1, lembra que você naquele dia fez isso, isso, isso? Está aqui escrito. Você, fariseu 2, você lembra que você matou, está aqui. Fariseu 3, lembra que você está aqui acusando a mulher, mas você adulterou? Ó, você adulterou também. Nós imaginamos isso? Não sei se eu sou o único aqui, mas por vezes eu pensei que era assim, Deus expondo. Mas, olhando para Cristo e o Evangelho, não imagino Jesus fazendo dessa forma. Você não precisa crer no que eu estou dizendo aqui agora. Mas eu não imagino. Eu imagino Jesus escrevendo de um jeito que eles mesmos entenderam. As pessoas ali não entenderam, mas eles entenderam. Eles de alguma forma entenderam que os seus pecados, e por isso eles saíram envergonhados, porque eles perceberam que Jesus estava expondo algo que ninguém poderia saber senão eles mesmos e alguém divino. Não imagino Jesus fazendo o checklist dos nossos pecados. Eu imagino Jesus querendo nos salvar e nos resgatar das garras do inimigo. Nós vimos aqui 2 fatos relevantes na história, caminhando para o final. Primeiro fato relevante, apenas a mulher chegou até Jesus, não o homem, apenas a mulher, intenção suja. Segundo fato relevante, Jesus escrevendo na areia. Jesus querendo nos libertar dos nossos pecados e apagar os nossos pecados facilmente. Esse é o segundo fato relevante. E o último fato, verso 9 ao verso 11, acompanhe de novo aí na sua Bíblia. Verso 9 ao verso 11 diz assim: Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A última parte do texto revela aqui fatos importantes. Aqui, o texto diz, no verso 9, que saiu um por um, acompanhei na Bíblia, a começar por quem? Pelos mais velhos, até os últimos. Olha só. O ato de apedrejamento, ele não era tão comum naquela época. Ele já era algo que já estava obsoleto, já estava, apesar de ser uma prática existente, tanto que Estevão ele foi apedrejado, mas não era mais tão comum assim apedrejar alguém publicamente. Mas a tradição diz, a tradição oral e dos judeus diz que no apedrejamento, quem deveria começar apedrejando é quem acusou. E quem deveria começar, além do acusador, também deveriam ser os mais velhos. Deveriam começar. Por quê? Porque os mais velhos, assim como hoje o é, naquela época também, os mais velhos são exemplos para os mais jovens. Isso é natural, é a natureza da vida. E o texto diz que, ao serem acusados pela própria consciência, saíram os mais velhos até os mais jovens, e se retirando um por um. Aqui também um ponto importante, o texto ele não apresenta essa realidade, mas é algo para refletirmos. Ao sair aqui os mais velhos, acusados pela própria consciência, e ao ficar apenas Jesus e a mulher, que foi salva e resgatada, facilmente conseguimos fazer um paralelo em relação ao pecado das pessoas, aos nossos pecados. Vejam, aquela mulher que estava com o pecado totalmente exposto,
alcançou o perdão e alcançou a salvação. Aqueles homens que não estavam com o pecado exposto, estavam com o pecado oculto, a intenção suja, oculta, pecados escondidos. Aqueles homens, os mais velhos aos mais jovens, eles saíram e não alcançaram perdão. Uma lição importante para mim e para você. Na Bíblia, é muito mais fácil alcançar o perdão aquele que está com seu pecado exposto e reconhece o pecado, do que aquele que está com o pecado oculto, mas não reconhece a sua condição pecaminosa. É muito mais fácil. Assim foi no texto bíblico, aquela mulher que já no último ato desesperador alcançou o perdão e salvação, estava com o seu pecado exposto. E agora, a começar pelos mais velhos, aqui um ponto importante. Nós percebemos ao longo do tempo, e eu já, olhando para o meu filho desde pequenininho, já começa a passar um filme e perceber na minha vida que quanto mais idade, maturidade e experiência nós temos, mais nós temos a tendência de ficar especialistas em esconder o pecado. Quanto mais vivemos, temos esse perigo de esconder melhor os pecados. Por quê? O jovem, e eu lido com adolescentes, segunda a sexta, a gente percebe que eles não escondem muito, eles falam errado, às vezes sai uma palavrinha aqui, às vezes eles mostram o egoísmo, muitas vezes julgam as pessoas, tratam as pessoas errado, mal. Porém, esses jovens, eles estão com o pecado mais exposto do que o meu pastor deles. Porque nós, ao longo do tempo, nos tornamos especialistas em nos mostrar pessoas que o nosso Deus de fato conhece. Então, nesta manhã, nós precisamos saber desta importante lição do texto bíblico. E eu digo aqui para os irmãos, não para acusar alguém, até porque aqui a minha vida Deus conhece, sabe dos pecados e das necessidades individuais de cada um. Mas aqui digo isto para os irmãos, para mim e para vocês, para podermos refletir no futuro da nossa igreja, na juventude da igreja. Eles erram, nós erramos? Erramos. Mas a que ponto eu quero salvar essa pessoa? A que ponto eu quero resgatar esta pessoa do pecado? E eu preciso saber de uma coisa, todos nós, jovens, mais velhos, mais experientes, crianças, todos nós precisamos saber de pelo menos duas coisas, e com essas duas coisas eu encerro aqui. E duas coisas que, quem sabe, para mim são as mais importantes do texto. Duas coisas que a Bíblia apresenta. Duas dimensões importantes. Primeira dimensão importante do texto, verso 11, a parte B. Então lhe disse Jesus, nem eu, tampouco te condeno. Olha só que legal. Então, antes de mais nada, se eu estou com um coração pecaminoso, se o meu coração tem pecado, se eu preciso me arrepender de algo, todos temos, mas se é algo específico que você sabe, eu sei, que precisa ser perdoado, eu preciso que você entenda esta dimensão. Deus não está te condenando. Então, em outras palavras, você quer se livrar do pecado? Então larga a culpa. Larga a culpa. Tem gente que entende o amor de Deus. Tem gente que entende a salvação de Deus. Mas não consegue se perdoar. Não consegue aceitar uma nova chance. Esta mulher entendeu. E você sabe que lá no final da vida de Jesus, essa mulher estava com Jesus lá. Essa mulher entendeu. Larga a culpa, o pecado já passou, para que está segurando o pecado? Carregando o peso que não precisa? E muitas vezes pegamos o nosso pecado como se fôssemos fazer uma musculação, mas amarramos nos nossos pés e não paramos para entender que os nossos pés não estão indo na direção certa, ou pelo menos no ritmo certo, porque tem coisa para trás que precisa ser largada. Se Jesus não condenou, quem aqui nesta terra pode nos condenar? Ninguém pode. Largue a culpa. Largue a culpa. Nem eu, tampouco te condeno. E a segunda dimensão importante, é a última frase de Jesus do verso 11. A última frase dele, ele diz assim,
vai e não peques mais. Como eu entendi errado a vida inteira, meus irmãos. Como eu entendi errado a vida inteira. Minha juventude inteira eu entendi essa frase de um jeito esquisito. Aí a gente vai traduzir o texto para entender. O que eu penso quando a Bíblia fala assim, vai, não peques mais? Jesus, a gente imagina Jesus assim apontando o dedo, né, e falando assim, ó, que confusão que você me meteu, hein? Que confusão. Olha só o que eu tive que fazer aqui para livrar você da morte. Agora eu estou dizendo o seguinte para você, ó, com o dedo apontado em você. Eu te livrei dessa vez, mas não peca mais não, hein? Não entra em confusão de novo, não é assim? Não sei se você já, se eu aqui estou falando algo esquisito, mas eu imaginei a vida inteira isso. Ó, você pecou dessa vez? Vai e não peca mais. Agora você está livre, ó, não quero ver você em confusão mais. Não é assim que a gente pensa? Mas saiba que toda vez que a palavra de Deus apresenta para nós um mandamento, pode ter certeza que com o mandamento Deus tem uma promessa. Deus tem uma motivação. Deus tem uma força sobrenatural que nos ajuda a cumprir esse mandamento. A lei do sábado é um exemplo. Se você desviar de profanar o sábado no meu santo dia e ter esse dia deleitoso, prazeroso, então eu te farei cavalgar sobre os altos montes, te farei feliz. O sábado será uma bênção para você. Olha só, o sábado como um exemplo de um mandamento que é uma promessa de que Deus quer abençoar. Então, quando eu vejo esse texto, vai, não peques mais, imagine de outra forma, Jesus falando para você assim, para você e para mim, olha, você pecou, você vai e não deve pecar mais, mas eu é quem te dou força para fazer isso, sou eu que estou falando. Eu vou te ajudar a não cometer esse pecado novamente. Eu estarei com você te ajudando. Não estou largando você assim, não peca mais, não. Eu estou com você. E de fato, ela esteve com Jesus e Jesus esteve com ele também. Que nesta manhã de sábado, saímos daqui certos de que Jesus nos salvou. A salvação é para todos aqueles que nele creem, porque não vão perecer, mas terão a vida eterna. Mas lembre-se dessas duas dimensões. Ninguém está te condenando aqui. E saia daqui sabendo que Jesus vai ajudar você a vencer o teu pecado. Tem medo de julgamento, irmão? Eu também tenho. Você tem problemas com o julgamento? Eu também tenho. Mas se Jesus não te condenou, ninguém nessa terra pode te condenar. Que Deus abençoe você nesta manhã e que saímos daqui certos de ir e não pecar mais, porque Jesus está conosco. Deus os abençoe, esse é o meu desejo e a minha oração. Deus abençoe a cada um de nós e a mim também. Amém.